Tá cansado daquela internet lenta que trava e não chega em todos os cantos da sua casa? Com a Link Telecom você navega sem limites, joga online, maratona suas séries favoritas e ainda garante benefícios exclusivos como Disney+, HBO Max e muito mais. Chegou a hora de aproveitar a internet mais premiada do estado. Assine agora pelo WhatsApp 3998-7606. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Olá, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta quarta-feira nós chegamos com as notícias do maior clube do Centro-Oeste goiano, com o oferecimento da Link Telecom. Ó, dá um recadinho pra você aqui, amigo. Você que tá aí procurando internet de qualidade, está sofrendo, baixa conexão, valores absurdos, chega, gente. Na Link Telecom você encontra os melhores preços e a melhor velocidade de conexão. Então, ó, acorda aí, mamão, chega de sofrer. Vem pra Link Telecom, faz igual o papai aqui, que aí você fica tranquilinho. Mas vamos falar de futebol, que aqui a propaganda é pouquíssima. É só no começo do vídeo e acabou. O resto, um combo de informações. Para você que não assistiu ontem o Boleiragem na 98.7 da Rádio Bandeirantes, eu vou trazer as informações que lá foram ditas e vou reforçar mais algumas outras, né? Para você que quer saber do mercado do futebol, das contratações. Até aqui, o Goiás fez 2 contratações. Nós confirmamos, nós demos a notícia exclusiva do Cadu, que fechou lá atrás, que foi a primeira contratação ainda com o Brasileirão Série B rodando. E o Nicolas está com contrato, com pré-contrato assinado com o Goiás. Inclusive o Nicolas joga hoje. O torcedor que quiser ver o futebol do Nicolas pode assistir, deve ser titular hoje na equipe do Ceará contra o Flamengo, né, nessa reta final aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Nicolas, a informação que chega pra gente é que o Nicolas já está com pré-contrato assinado, vai ser o novo lateral esquerdo do Goiás na temporada de 2026. Então, ponto positivo, segunda contratação do clube, que segue no mercado trabalhando. Ontem também, no Boleiragem, eu soltei uma notícia de que chegou até mim, essa notícia é uma fonte muito boa, então chance muito pouco provável de ser mentirosa, é que o diretor de futebol, Michel Alves, está muito incomodado com uma situação que ele já percebeu no Goiás. Michel Alves, que foi contratado, anunciado ontem, mas já vem trabalhando a lista do técnico Fábio Carilli há mais ou menos 2 semanas, né? E ele, quando chegou em Goiânia, viu vários nomes vazando e essas negociações se dificultando, né? Então ele ontem expressou toda a indignação dele de alguns nomes ter vazado. A situação do Christoph, que estava bem encaminhada, acabou dando 5 passos para trás, que é o volante do CRB. O CRB, depois de descobrir do interesse do Goiás, aparentemente quer exercer o direito de compra do jogador, né? Então dificultando aí a vinda do volante Christoph para o clube. Então assim, e ontem ele estava muito chateado, falando com algumas pessoas no clube, que dessa forma é impossível trabalhar no Goiás, porque um clube que já não vai ter um orçamento muito alto e ainda ter esses vazamentos que não pode acontecer de dentro do clube. Essa aí, talvez eu até concorde com ele, nós apuramos muitas informações, hora ou outra sai uma do clube também, para mim é ótimo, né? Para você que tá aí do outro lado também, que quer saber sobre a informação, ok, mas talvez pro diretor isso complique um pouco a negociação. Então ontem ele estava muito contrariado com essa situação, né, que teria vazado do próprio clube. Como diz o Milton, né, usa um termo engraçado, o Michel é puta véia. O Michel soltou um nome aí, talvez seja do Matheus Friso, e alguém pegou e espalhou esse nome. Ou seja, ele sabe mais ou menos já quem soltou essa notícia, e quem soltou essa notícia no Goiás provavelmente nos próximos dias já deve levar aquela cocada na cabeça, né? Porque esse nome nunca esteve no radar do Goiás, soltou para servir de boi de piranha, só para pegar para onde estava saindo a informação e diminuir o círculo de pessoas. Então Michel ontem muito indignado, né, com essa situação. Então ontem estava muito chateado com isso aí, demonstrando que desta forma é muito difícil trabalhar. Então essa foi uma das notícias de ontem. Bom que o Michel já conheceu bem o Goiás, né? Já conheceu como é o Goiás. O Goiás é isso mesmo. Informação uma hora ou outra sempre vaza, principalmente quando você envolve muita gente. Você faz uma reunião para falar sobre jogador,
né? Aí tinha gente em festa falando o nome dos jogadores. Então isso é normal, né? Agora ele que vai ter que se blindar, vai ter que fechar ali, né? Para que a informação não vaze, não atrapalhe as negociações. Mas já que vazou, aí a gente aproveita e crava. Ontem cravei o Nicolas, que está com o contrato pré-assinado. E a situação do Bosquilha também, que eu trouxe de forma exclusiva para vocês. De forma exclusiva o nome do Bosquilha. É o seguinte, o Bosquilha estava bem encaminhado a negociação. Porém, o interesse de outros clubes fizeram com que o Operário, obviamente, levasse um pouco o valor do Bosquilha. E até a questão salarial não é um problema. O entrave até aqui é o valor que o Operário está pedindo para a liberação do atleta. Como ele é jogador do Operário, ele tem vínculo lá com o Operário, o Operário está pedindo um valor para a liberação do atleta no valor de 2,5 milhões de reais. É muita grana. Só que não é o fim do mundo. O Goiás viu uma oportunidade aí, talvez, de mandar atletas pro Operário, tá? Para poder baixar esse valor. Até porque entre o Goiás e o Bosquilha tá bem encaminhada aí a questão salarial, tempo de contrato e tudo mais. O que precisa ser acertado é a relação com o Operário. O Operário que fez aí um campeonato de meio de tabela, vai precisar de reforço. O Goiás precisa se desfazer de alguns jogadores. Talvez essa seja a melhor oportunidade, por exemplo, de você jogar lá um Wesley Garcia. Já pensou? Você manda o Wesley Garcia pro Operário, o Goiás teve um custo com o Wesley Garcia, manda o Wesley Garcia pro Operário, paga esse valor do Bosquilha, e aí talvez, né, o Bosquilha venha para fazer uma boa temporada. É um jogador interessante, 10 gols na temporada, deu bastante, 4 assistências e 10 gols, jogou muitas partidas no ano, um jogador que tem pouco histórico de lesão, e é um jogador que agregaria muito para o Goiás em 26, que é aquele camisa 10 que o Goiás há muito tempo não tem. Então é interessante que o Goiás faça isso, tenta se desfazer de alguns jogadores, né, para tentar trazer o Bosquilha e eliminar esse valor aí que o Operário pede, né? Então, Bosquilha já está bem encaminhado com a diretoria, falta agora essa parte de acerto com o próprio Operário. Tem um centroavante negociando, não vou falar o nome ainda, porque assim, tá início de negociação, é um jogador que, quem quiser pesquisar aí, toda vez que eu falo alguma coisa, começa a virar assunto. Por exemplo, tô falando do centroavante aqui hoje, amanhã vai ter gente falando de centroavante, mas é zero chance da pessoa descobrir quem é esse nome. É um nome, não é um nome conhecido, são bons números e não é brasileiro. Então, difícil, vou deixar aí para esperar um pouco mais que essa negociação ande. Aí sim, a gente fala um pouco para vocês sobre o jogador quando já estiver encaminhando a contratação. Mas é um estrangeiro, centroavante, mas, né, o Goiás precisa resolver a situação do Anselmo Ramon. Anselmo Ramon tem contrato com o clube até o final de 2026, o Goiás já demonstrou interesse em negociá-lo. Algumas propostas chegam para o Anselmo Ramon, porém, para o Goiás pagar a parte do salário, não tem interesse o Goiás nessa formulação em pagar a parte dos salários do Anselmo Ramon. Mas, na hora que estiver encaminhando esse centroavante, eu vou falar para vocês o nome, pouco conhecido, mas bons números, chegaria talvez como uma aposta. Então, assim que andar essa negociação, eu vou soltar o nome para vocês. Lateral, o Goiás está olhando um lateral direito e o Goiás está olhando 2 pontas. As negociações ainda estão em estágios iniciais, até eu não sei o nome dos pontas, para falar a verdade para vocês, esse ainda não consegui, mas tem 2 pontas aí já encaminhando aí as negociações e pode anunciar nos próximos dias. Acredito que na semana que vem a gente já deve ter um ou outro jogador anunciado, né? A questão de que o Campeonato Brasileiro se estendeu e o Goiás está de olho na Série A. A Série A ainda não terminou e o Goiás está de olho em alguns jogadores da Série A que não podem assinar contrato por agora. Então provavelmente o nome pipoque na próxima semana. A gente deve ter jogador anunciado na próxima semana, além do Cadu que já foi anunciado, a gente deve ter mais atletas chegando a partir da próxima semana, né? O Michel agora 100% full time no Goiás, vai correr atrás desses nomes. E eu gosto muito da postura, gostei muito da postura do Michel. Tô vendo torcedor do Goiás criticando o Michel, porque ele era vilanovense, torcedor criticando, falando que é mais do mesmo, que é igual o Andrino. Eu gostei. Respeito
uma coisa que eu vou falar para vocês, preste muita atenção, essa é a opinião minha, mas respeito você não adquire com o tempo não. Você já chega mostrando, né? Ele já chegou metendo o pé na porta, né? Pedindo união do clube, não pode vazar isso, não pode vazar aquilo, tem que ter honestidade, e ele chegou desse jeito. E eu acho que isso foi muito importante, né? Ele, pelo visto, não vai aceitar interferência, é óbvio que vaza um nome de dentro do Goiás, é uma interferência gravíssima, inclusive passível de expulsão. Por exemplo, se isso vem da alta cúpula do Goiás, e isso pode ser provado, a pessoa que vazou esse nome para a imprensa, e eu tô falando só para outros profissionais não, né? Se vazar para mim ou para qualquer outro, essa pessoa fatalmente pode ser expulsa, né, do Goiás através de reunião do Conselho Deliberativo. Então, que fiquem ligados e fiquem ligeiros, porque o Michel é um cara que não aceita interferência e ele é de personalidade forte. Gostei muito disso. Isso mostra, né, que ele vai fazer um trabalho baseado nas convicções dele, né? Então isso é interessante, muito interessante por sinal. Eu acho que precisa de um pulso. O Andrino sempre foi aquele cara pacato, que sempre dançava conforme a cartilha, e aparentemente o Michel é outra pegada, é um pouco diferente do que foi o Lucas Andrino aqui em sua passagem como diretor de futebol. Lucas Andrino é que aparentemente tá fechando lá no Juventude, né? Tá indo pro Juventude, logo chega a carretada de jogadores dele lá, né? O Lucas, aquele que tava aqui, né? Andrade, etc e tal. Logo chega lá, desembarca. Aparentemente arrumou um cargo para lá. Mas é isso, rapaziada. No Goiás, essas são as novidades. Várias negociações em andamento, várias consultas sendo feitas. Tem um jogador de Série A também aí na parada, tá? Tem um zagueirão aí da Série A que o Goiás está olhando. Assim que andar a negociação, vou soltar o nome também, porque o campeonato ainda não acabou. Então, o Goiás não deve fazer movimentos, né, mais pesados, até porque tem jogador aí, exemplo do Nicolas, que já assinou pré-contrato, joga hoje contra o Ceará, que vai ser titular, uma ótima oportunidade para a torcida assistir o Nicolas em campo e ver, né, o novo lateral esquerdo do Goiás atuando, né? Então, muito interessante essa oportunidade, tá bom? E aí, assim, conforme for chegando as notícias, a gente vai atualizando para você sempre estar informado aí no canal mais esmeraldino da cidade. E peço que você deixe o seu like aí, curta o vídeo, compartilhe, para que esse vídeo possa atingir mais pessoas. O seu like é importante para você ajudar. Eu não vou ficar aqui, né, pedindo Pix, pedindo nada, mas assim, quanto mais você curte, mais views você me ajuda a ganhar. E quanto mais views você ajuda a ganhar, mais você colabora com o canal, porque o canal paga em dólar, né, amigo? Então deixa sua curtida aí, né? Siga a página do Periquito News no Instagram, siga também o boleiragem.rb, né? Todos os dias na Rádio Bandeirantes, das 7h30 às 21 horas. Na rádio, se você está ouvindo no seu carro, na rádio 98.7. Então lá tem sempre as novidades, as melhores resenhas. Hoje tem boleiragem e hoje o nosso encontro é a partir das 19h30 lá na Rádio Bandeirantes e no YouTube também. Então salve aí na sua agenda, mais tarde tem boleiragem. Fica com Deus, até o próximo vídeo e tchau, obrigado.